Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aos nossos canais, né? Estamos aqui, eu, Raquel, analista educacional da Superintendência Regional de Ensino em Uberlândia, e comigo minha amiga Alessandra, do canal @educação.movimento, e nós estamos aqui para dar sequência com vocês, né, no estudo da Resolução 4.948 de 2024, que vai tratar da estrutura e funcionamento das escolas estaduais em Minas Gerais, tá bom? Então, essa é a terceira parte, nós dividimos a resolução em 4 partes, essa é a terceira, para poder ficar tão grande, né, tão assim cansativo de assistir, tá? Nem para nós, nem para vocês. Então, eu vou deixar com a palavra a Alessandra para ela se apresentar e a gente iniciar. Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandra, trabalho também na Superintendência Regional de Ensino de Uberlândia, atuo como analista educacional e a gente está aqui para dar prosseguimento nesse estudo. Sejam bem-vindos, vamos lá, né, Raquel? Porque a gente tem muito chão pela frente. Nós vamos dar sequência, então, agora, né, no artigo 99, que vai tratar, é o título 5, né, da avaliação da aprendizagem, e o capítulo 1 vai tratar dos processos de avaliação. Achei bom ficar com essa parte, porque faz parte do meu trabalho, né? Eu já tenho alguns anos aí que eu estou junto com outro colega, tratando aí do CIMAV, né, que é o Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Básica, e aí a gente achou interessante estar falando dessa parte. Então, iniciando aí, no artigo 99, vai falar que a avaliação da aprendizagem é um instrumento de verificação da consolidação das habilidades e aquisição do conhecimento pelo estudante em seu processo de aprendizagem. E no parágrafo único fala que os parâmetros da avaliação da aprendizagem são definidos a partir do diálogo com toda a equipe da escola e é parte integrante da proposta curricular que apresenta as ações pedagógicas necessárias para a retomada do processo de ensino por meio de intervenções pedagógicas. Então, já tem essa parte que trata da avaliação da aprendizagem, né? A gente já fala dela já há vários anos, né? Isso é normal, é comum para todo mundo, mas é bom a gente enfatizar aqui 2 pontos. Primeiro, que a gente, para poder se definir esses processos de avaliação, é muito importante um diálogo, né, de toda a equipe pedagógica. Então, os especialistas aí, juntamente com todos os professores das diversas áreas aí, está dialogando sobre isso, e também isso está, essa questão de avaliar os processos, né, de se tratar sobre os processos de avaliação na escola, isso tudo é muito importante, porque a atividade principal da escola é averiguar se houve a aprendizagem do aluno ou não, né? E não ocorrendo a aprendizagem, pontualmente aí devemos fazer as intervenções pedagógicas. Então, muito importante. No artigo 100, a avaliação da aprendizagem é de caráter processual, ela ocorre, né, no decorrer do ano aí, então tem caráter processual durante todo o processo, formativo, né, para verificar essa questão da formação do aluno, e também tem caráter participativo, certo? Ela tem que ser contínua, cumulativa e diagnóstica. A gente deve usar de diversos instrumentos, recursos e procedimentos, né, ao avaliar o aluno, fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem do estudante sobre os quantitativos. Então, não é mais aquela abordagem antiga, né, que era nota, pronto e acabou. A gente avalia muito mais do que só dar uma nota para o menino, né? É muito mais que isso. No inciso 4, assegurar tempos e espaços diversos para que os estudantes que tiverem menor rendimento, que eles tenham condições, né, de serem devidamente atendidos ao longo do ano. Prover obrigatoriamente intervenções pedagógicas com estratégias diferenciadas das que já foram oferecidas em sala de aula ao longo do ano letivo, de forma a garantir realmente a aprendizagem do menino.
Esse ponto ele é importantíssimo. Por quê? Porque o professor, normalmente, ele tem a sua forma, a sua característica, a sua maneira de trabalhar, sua forma de dar aula. E aí ele faz daquela maneira, vamos supor, tem uma sala de 30 alunos, 20 meninos vão bem, mas vamos supor que 10 não vão. E aí ele não pode insistir com a mesma forma, com a mesma metodologia, com a mesma didática. Ele tem que pensar e trabalhar realmente estratégias diferenciadas daquelas que já foram oferecidas. Ele tem que ter cartas na manga, saber trabalhar de uma forma diferenciada, porque se o menino não aprendeu com o método A, você tem que tentar oferecer para ele ali o método B, o C, porque o menino, cada um tem uma forma de aprendizagem, então a gente tem que oferecer todos que a gente puder, né, para que o menino realmente consiga aí desenvolver a sua aprendizagem. A questão da avaliação também pode possibilitar a aceleração de estudos de forma assertiva para estudantes com distorção de idade, ano de escolaridade. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, quando a gente vai for falar sobre classificação, reclassificação, tá? E no inciso 7, considerar as habilidades desenvolvidas ao longo do processo de ensino-aprendizagem. No artigo 102, está falando que nesse processo de avaliação da aprendizagem, a escola tem que utilizar de procedimentos, recursos e acessibilidade, instrumentos diversos. Então, fica muito claro nesse artigo aqui que a gente não é só ir lá aplicar uma prova. Não, é a prova bimestral, pronto, e acabou. Ou então é a prova, como os professores hoje em dia falam, é a prova de estado, né? Aquela que é a diagnóstico, intermediária, e pronto. Não, gente, existem diversos procedimentos, diversos instrumentos a serem utilizados. Aí ele vai citar um por um aqui, a gente começar desde a observação diária, né? Que a gente, pela observação, pode avaliar diversas coisas. A gente pode avaliar a oralidade do menino, a postura dele em sala de aula, a gente pode avaliar a leitura do menino. Então, assim, através da observação, a gente colhe diversos dados para a gente poder avaliar como é que está a aprendizagem do menino. Então, começa aí com a observação. A gente pode, eu sei que é mais difícil, mas é muito importante, se for possível, fazer registro descritivo reflexivo. Então, assim, eu trabalhei determinado... Se o professor conseguir trabalhar com registro, é top, é 10. Por quê? Quando ele registra, ele não perde aquilo que está vivenciando no dia a dia. Mesmo que seja um registro mais sucinto, mas assim, começo do ano, trabalhou com a sala de aula, fez atividade X e faz um registro daquilo. Olha, com a atividade tal que eu desenvolvi com os alunos, eu percebi que houve maior engajamento, né? Eles participaram bem, deu resultado, colhi frutos. Da minha turma toda, eu consegui atingir mais ou menos 90% desse tipo de atividade. Aí, no outro momento, ele vai dar um outro tipo de aula diferenciada, e aí ele vai fazendo a avaliação do seu próprio proceder, vamos dizer dessa maneira, né? Então, registro, gente, é muito importante que aí o professor retoma aquilo que ele está registrando ao longo do tempo para ele também se autoavaliar, tá? E ver o que está dando mais certo para a aprendizagem dos meninos. Outra coisa, os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, passar exercícios, solicitar que se faça entrevistas, né, com público externo, público da própria escola, aplicar teste, aplicar questionário. Essa questão de trabalhos também aí, que falou de trabalho individual e coletivo, é muito rico. Propor a autoavaliação é outra coisa que às vezes não se faz nas escolas. Os meninos precisam se autoavaliar. E é muito importante, né, que ele comece a ter consciência do quanto que ele está dando dele mesmo para essa aprendizagem, como que ele se vê, como que ele está se portando. O menino precisa se autoavaliar. Qual foi como é que eu falo aqui? O grau dele de comprometimento na aprendizagem, se ele prestou atenção na aula e etc. Então, existem diversos aí, né, instrumentos e procedimentos que a gente pode utilizar para avaliar esses alunos. E tudo isso, a gente tem que estar adequado à faixa etária dos meninos, às características do desenvolvimento do estudante
e utilizar a coleta de informações sobre aprendizagens do estudante como diagnóstico para intervenções pedagógicas necessárias, realizando devolutivas para o estudante. Outra coisa que às vezes não acontece, né? A gente, ao fazer a avaliação, é muito importante dar devolutiva para o aluno. Como você acha que você foi? Faz parte até ligada à questão da autoavaliação. Que nota você se daria para a aprendizagem do conteúdo X? Eu me dou nota 8, 9. Tá, então tá aqui, né? A gente fez, né? Pela prova que você fez, sua nota foi 5. O que você acha que está aqui? O que está destoando? Então, assim, né, dar essa devolutiva, por que você acha que você errou? E estudar com o menino, por que ele errou determinadas coisas. Às vezes ele pode ter errado por desatenção, não foi por não saber, mas foi por desatenção. Então, tudo isso faz parte aí da avaliação da aprendizagem. No parágrafo 1º, está dizendo as formas e procedimentos utilizados pela escola para diagnosticar, monitorar, acompanhar e intervir pedagogicamente no processo de aprendizagem dos estudantes devem ser registrados para subsidiar as decisões e informações sobre a sua vida escolar e também devem expressar com clareza o que é esperado para que o educando aprenda em relação ao que foi ensinado pela escola. Está muito, muito, muito claro. Então, gente, todas as formas e procedimentos que a gente utilizar na escola é necessário ser registrado, porque é com base nos documentos que a gente vai ter clareza para tomar decisões do que fazer, né, de como intervir daquilo que você coletou, certo? Devem ser oferecidas condições adequadas para a realização de avaliações, de acordo com as suas necessidades, aos estudantes diagnosticados com transtornos que alterem a atenção, o comportamento, provocam hiperatividade, distúrbios da linguagem, escrita, leitura, cálculo e outras percepções e organizações cotidianas, de modo a proporcionar a eliminação de barreiras no processo avaliativo e formativo desses estudantes. Então, a gente, pensando aqui nas avaliações que vêm de fora, né, que é as da secretaria, por exemplo, há alunos, né, nós temos uma gama grande aí de alunos com hiperatividade, com autismo e várias coisas. Então, assim, a escola precisa estar atenta a esses pontos para poder oferecer aquelas condições que o menino precisa, que sejam condições adequadas, que o menino tem necessidade de acordo com o que ele com o que ele apresenta, tá certo? No parágrafo 3º, para avaliação dos estudantes que são público da educação especial, dever-se-ão utilizar recursos pedagógicos alternativos, como extensão do tempo da prova, adaptações no formato das avaliações, né? Que se o menino tem dificuldade para pegar no lápis, né? Adaptar o lápis para o menino, a caneta. Se ele não consegue enxergar muito bem, tem deficiência visual, fazer para a letra maior. Tem que também, no caso aqui, tem teste oral, utilização de recursos tecnológicos, utilizar materiais concretos. Se for necessário também, recursos humanos de apoio, dentre quaisquer outras modificações que se fizerem necessárias, e tudo isso norteado pelo PDI da criança. Então, se é estudante do público de educação especial, essa criança ela tem que ter um PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, tá ok? Artigo 103. A escola poderá realizar no início do ano letivo avaliações diagnósticas elaboradas pelos professores, com o objetivo de identificar as competências e habilidades já adquiridas pelos estudantes. Isso, gente, é para subsidiar o planejamento e as ações pedagógicas a serem desenvolvidas pela escola. Eu vou terminar de ler para poder fazer uma observação com vocês. Parágrafo único. A Secretaria aplicará, no início do primeiro bimestre, a avaliação diagnóstica para toda a rede estadual de ensino para a verificação das habilidades previstas no Currículo Referência de Minas Gerais, que é o CRM, e subsidiar as escolas em seus planos de ação e intervenções pedagógicas. Então, muito importante aqui, pessoal,
acontece, né? A gente faz visitas às escolas e, ultimamente, existem professores que, às vezes, estão sempre no aguardo da avaliação que a Secretaria de Estado produz, né? Que ela põe para as escolas no início do ano, que é a diagnóstica, no meio do ano, a intermediária. No entanto, gente, como nós queríamos fazer uma ressalva que é o seguinte: a avaliação diagnóstica, ela tem que ser feita no início do ano. Então, nós estamos hoje, né, vou aproveitar que hoje nós estamos no dia 31 de março de 2024. Nós já temos quanto tempo de aula? Nós já temos 2 meses de aula. Vocês sabem que foi semana passada que se encerrou o prazo de aplicação e lançamento das respostas diagnósticas da Secretaria no sistema. Olha, e esse resultado vai chegar para a gente aí para meados de abril, quiçá final de abril, quase um bimestre aí já finalizado. Como que uma escola, né, pode nos dizer assim: ah, não, nossos professores, a gente chegou na escola, fomos fazer uma visita e falaram assim: olha, vocês fizeram a avaliação diagnóstica de vocês? Ah, não fizemos. A gente conversou com os professores, eles decidiram para utilização somente da avaliação da secretaria. Estávamos eu e a Alessandra nessa escola. Aí a gente ficou muito assim preocupado, né? Pessoal, olha, mas vocês já dialogaram com os professores que realmente vem a avaliação da secretaria, mas ela vem e o resultado dela é muito assim demorado, né? Vai servir, é lógico que vai servir muito mesmo, mas o professor ele pode fazer uma avaliação interna, né? Que é essa: assim que o menino chega, ele tem que ter um raio-x de como que o menino chegou do ano passado para ele. Então, o professor conhecedor que é do conteúdo dele, ele vai verificar quais são aquelas habilidades que são pré-requisito para ele dar continuidade. Então, vamos pensar, um professor está no 7º ano, professor de matemática. Aí ele vai, de acordo com o conhecimento que ele tem do conteúdo que ele ministra, ele vai pensar assim: ó, o menino que chegou para mim aqui hoje, ele tem que saber essa umas 5, 10 habilidades. Ele tem que ter consolidado 10 habilidades para dar sequência no meu conteúdo aqui. Aí, como que ele vai fazer isso se ele não está fazendo, se ele não faz essa avaliação interna? Ela não precisa ser uma avaliação formal, que é uma provinha, etc e tal. Ele pode fazer essa avaliação da forma que ele quiser. Vocês viram quantas possibilidades que tem lá? Através de observação, aplicaçãozinha de um teste, trabalho individual, trabalho em grupo. Tem inúmeras formas de se fazer um diagnóstico. Pode fazer um joguinho, quer dizer, vamos dar um exemplo aqui da tabuada. Vou tomar tabuada e fazer um campeonato na sala de aula. Aqueles que erraram mais, eles sabem que ele está com dificuldade na tabuada de 8, na de 9, etc. Vou dar um exemplo bem raso aqui, mas ele fez um joguinho. Nesse jogo, deu para diagnosticar que o aluno tem dificuldade na tabuada de 8 e de 9, que a turma dele está com isso. Então, ele vai retomar ali em fevereiro a tabuada de 8 e de 9. Então, gente, eu estou dando um exemplo muito simples, mas que é imprescindível que os professores façam a avaliação diagnóstica interna no início do ano, tá? Fevereiro, porque a partir dessa avaliação diagnóstica interna dele, ele já vai começar a trabalhar tudo aquilo que é necessário para que o aluno consolide aquilo que precisa consolidar, para que o professor dê sequência ao que precisa, que é do ano corrente, né? Então, ele tem, para ele dar continuidade, dando o exemplo que eu falei que é do 7º ano, para ele dar continuidade no 7º ano, que é o ano corrente que o menino está estudando, tá ok? E outra particularidade que eu queria falar, a avaliação que a secretaria propõe, que é essa diagnóstica, que é muito, muito, muito boa, o problema é que ela, às vezes, não consegue abarcar tudo aquilo que a gente quer saber que o menino está trazendo, né? Primeiro, que quando se faz uma avaliação em larga escala e naquele modelo proposto da secretaria, que é de pergunta e alternativas, às vezes aquele tipo de prova não abre possibilidade para eu poder avaliar algumas habilidades que não é possível de ser colocadas ali. A secretaria, quando faz essa avaliação, ela faz um recorte do currículo
é um recorte, ela não está avaliando tudo, ela faz um recorte daquilo que é possível ser colocado naquele formato de prova. Então, é necessário demais mesmo que o professor tenha essas coisas em mente para que ele faça a sua avaliação. Outra coisa que a gente encontrou na escola que a gente trabalhou, né, foi fazer essa visita, aí eles falaram assim, não, então tá, a gente vai fazer sim, vocês alertaram a gente vai fazer essa avaliação diagnóstica sim. Mas falaram, mas aí a gente vai fazer só com português e matemática. Eu falei, meu Deus, não é só português e matemática, gente. Nós precisamos que todos os conteúdos façam, cada um tem a sua particularidade, e os meninos precisam de trazer algo consolidado dos anos anteriores. Se não trouxe, ele tem que ver o que não trouxe, para ele partir o planejamento anual dele ali com o aluno, assim, em cima daquilo que os meninos não sabem. E a partir dali ele dá andamento, entendeu? Então, não é só português e matemática, é para todos os conteúdos, e muito importante essa avaliação e diagnóstico interno. Continuando. A escola deverá garantir, no ano escolar vigente, condições diferenciadas para a promoção do desenvolvimento dos estudantes, sobretudo, gente, para os alunos que têm baixo índice de aproveitamento escolar, né, que estão com dificuldades em algumas habilidades aí, que estão previstas no currículo referência de Minas Gerais. Tá? Então, precisa sim pensar nesses meninos com muito cuidado, com muito carinho, que nenhum pode ficar para trás. A gente, às vezes, vê uma preocupação muito grande do professor em cumprir o currículo que está previsto. Mas como é que a gente cumpre um currículo previsto se o meu menino não tem a base? Se ele precisa consolidar um conhecimento anterior para ele dar sequência? Porque senão, se você estiver só cumprindo o currículo, você está lá, nossa, hoje eu sei que eu tenho que dar tal conteúdo, e na manhã tal conteúdo, você vai seguindo como uma máquina, né? Tudo aquilo que está esperado para aquele ano corrente, e quem está ficando para trás, né? E esse menino que está ficando para trás. Então, está aqui no artigo 104 que precisa de garantir a aprendizagem do menino. A gente tem que atender, vamos falar a palavra, ele é nosso cliente, a gente está ali para servir, né? Eles têm que, o nosso papel é fazer o menino aprender, tá bom? Parágrafo 1º. As estratégias de intervenção pedagógica supõem uma contribuição com ideias, medidas e ações de atendimento diferenciado. A gente já falou anteriormente, né? O professor está habituado a trabalhar de uma maneira, ele tem lá a forma dele de trabalhar, mas se ele trabalha sempre de uma maneira e o menino não está aprendendo, ele vai ter que pensar como trabalhar de forma diferenciada. Eu estou trabalhando com exposição teórica, só dessa forma, exposição teórica, exercício, exposição teórica, exercício. Se não está servindo, então vamos utilizar uma metodologia ativa, colocar o menino para fazer uma pesquisa, para o menino apresentar em sala de aula, porque quando a gente ensina, a gente aprende mais, né? Então, assim, pensar em diversas formas aí de trabalhar com os alunos. Então, essas estratégias podem ser aplicadas de que forma? Na recomposição de aprendizagem, que seria o quê? Demanda a oferta de atividades para a consolidação das competências e habilidades que não foram desenvolvidas e consolidadas ao longo do período pandêmico e que comprometem o processo de aprendizagem dos estudantes. Não trabalhar com lista de exercícios, pedir aos alunos para assistir a aula sobre aquele conteúdo que tem gravado lá no Se Liga da Educação. Se você pode pesquisar no YouTube uma aula legal que tem lá, que algum outro professor deu sobre aquele tema que você queria que o menino aprendesse, você pode dar o link do YouTube, falar para o menino assistir, te trazer um trabalho, né? São diversas estratégias que você pode utilizar. Reforço escolar em língua portuguesa. Está cortando aqui, né? Reforço escolar em língua portuguesa, inciso 2. Deixa eu ver aqui. O 104. Porque cortou um pedacinho, inciso. Eu acho que o meu, quando eu converti para PDF, também deu ruim, assim. Né? Melhorou, vai assumir. Reforço escolar em língua portuguesa e matemática destinado a estudantes que apresentam reprovação no ano anterior,
Então, é reforço em língua portuguesa e matemática em aluno que tenha tido reprovação no ano anterior, aprovação com progressão parcial em língua portuguesa ou matemática. Então, tem que ter esse olhar atento para isso. Alunos que tiveram índices de aproveitamento escolar inferior a 65% nas avaliações diagnósticas e trimestrais da rede, que é a avaliação da Secretaria de Estado da Educação, aquelas do CIMAV, tá? Então, tem que ter esse olhar atento. Se os meninos em língua portuguesa e matemática tiveram essa porcentagem inferior a 65%, você tem que retomar com ele, tá ok? Aqueles alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem nos anos finais do ensino fundamental, em razão do comprometimento no processo de alfabetização e letramento, nós temos muitos hoje em dia, né, por conta do resultado da pandemia e do período pandêmico, nós temos muitos alunos que estão aí no 7º, 8º, 9º ano, com deficiência, inclusive na parte de alfabetização, sim, né, leitura, muita dificuldade em leitura, escrita. Letra E, desempenho escolar inferior a 60% em 3 ou mais componentes curriculares dos 2 primeiros bimestres do ano em curso. Então, aí, muito atento ao conselho de classe, né, gente? Aí, não chegar no segundo bimestre e tiver aí aluno que ficou com menos de 60% em 3 conteúdos, eles têm que ter uma atenção especial, né, voltada para eles. Alunos que têm frequência escolar inferior a 75% nos 2 primeiros bimestres do ano em curso, e aprovação com 60 pontos em 3 ou mais componentes curriculares no ano anterior, no caso dos anos iniciais do ensino fundamental. Isso aí está muito claro, né? Acho que não é nem necessário explicar. No inciso 3, agrupamento temporário produtivo e agrupamento temporário intermitente para estudantes com necessidades de intervenção pedagógica nos mesmos blocos de habilidades. Esse aí, gente, inclusive a gente faz uma outra depois, né, ô Lili? Para a gente falar exclusivamente desses agrupamentos temporários previstos. Tem o produtivo e o intermitente. O produtivo, ele é dentro da própria sala de aula, se não me engano é isso mesmo, e o temporário intermitente é aquele onde um professor é contratado para ministrar a aula para português e matemática num dia da semana, em alguns horários, né? Mais ou menos. Assim que a secretaria soltar o documento orientador, né, a gente grava também. Uhum. Aí, aqui está até explicando, né? A universidade está detalhando. O agrupamento temporário produtivo consiste em organizar os estudantes em grupos dentro da própria sala de aula, que é como eu disse, né, no horário regular das aulas, pelo próprio professor do componente curricular. Aí aqui é até aquele jogo de cintura de saber fazer dentro da própria sala de aula, né, grupos distintos, onde um aluno que sabe um pouquinho mais, ficar no grupo daqueles que sabem um pouquinho menos, para que eles possam conversar, né, porque eles têm a mesma fala, às vezes chega mais rápido do que o próprio professor. Então, são diversas as formas de se utilizar. E tem o agrupamento temporário intermitente, que consiste em organizar os estudantes em grupos nos diversos espaços escolares, no horário regular das aulas, pelos demais professores, profissionais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, e, quando necessário, pelo professor atribuído especificamente para essa função, quando autorizado pela secretaria, que é o que a gente falou. E tomar muito cuidado, né, de colocar isso de forma alternada, uma semana na segunda, na outra na terça, na outra na quarta, para ele não perder sempre do mesmo conteúdo, né? Isso tem que ser feito de forma organizada. Parágrafo 2º, né, que a secretaria vai colocar, expedir aí orientações complementares, a gente já tem do ano passado, mas esse ano deve às vezes sair outro, mas até não sair, a gente utiliza a orientação do ano passado para esses casos aí, tá bom? Artigo 105, no processo de avaliação da aprendizagem, as escolas vão distribuir obrigatoriamente 100 pontos ao longo do ano letivo. O ano letivo é organizado em 4 bimestres, sendo distribuído igualmente 25 pontos a cada bimestre. Para cursos semestrais, as escolas se organizam em semestre letivo, sendo 2 bimestres, e em cada bimestre é distribuído 50 pontos.
será considerado aprovado o aluno que obtiver um mínimo de 60% do total de prontos distribuídos em cada componente curricular, e ele precisa ter uma frequência mínima de 75% da carga horária anual ou semestral, conforme o caso. Isso aqui não mudou, a gente já está bem tarimbado nisso. Artigo 106. A avaliação do aproveitamento dos estudantes nos componentes curriculares tem como ênfase os aspectos afetivo, social, cultural, desenvolvimento do protagonismo do estudante na construção do seu projeto de vida e deve considerar o desenvolvimento de seus objetivos específicos e não poderá influir na classificação e na promoção dos estudantes. São eles: arte, ensino religioso, educação física, né? O menino não pode ser retido por conta disso. Também não pode ser retido aí, né, por conta dos componentes das atividades integradoras, quando é o caso do ensino fundamental de tempo integral, dos componentes das unidades curriculares do EMTI e do EMTI profissional, que é projeto de vida, as eletivas, a preparação para o mundo do trabalho, aprofundamento nas áreas do conhecimento, atividades integradoras e preparação básica para o trabalho e empreendedorismo, que é itinerário da formação técnica e profissional. E também, né, não pode aí os componentes curriculares do itinerário formativo do ensino médio, à exceção do itinerário formativo técnico, que é o 5º itinerário, quando houver. Tá ok? Acho que também está bem claro, né? Eu só quero salientar aqui, porque muitas vezes os professores falam, né, que como o estudante não é avaliado, às vezes ele não dá tanta importância, né? Mas daí é aquilo que você falou no início, né? Se a escola já tem uma cultura de não ter uma avaliação somente quantitativa, mas processual, né, o estudante ele vai se sentir motivado, e para ele não vai ser uma dificuldade. Porque uma coisa muito importante que você falou no início, com relação à avaliação, né, da questão do estudante se avaliar e de ter um feedback também, o estudante para o professor e vice-versa. A gente viu isso numa escola de MTI, né, que é muito bacana. A professora sentou com os estudantes e pediu para os estudantes avaliarem ela, né, as aulas dela e tudo mais, e assim como ela também os avaliou. E ela falou que foi um momento muito rico para ela, porque também é uma maneira do professor, né, ver o que ele está podendo melhorar, como que ele pode atendê-los melhor, né? Então, isso é muito rico. Então, quando a escola começa a trabalhar dessa forma, os estudantes vão verificar isso. E também, gente, quando a gente entra para o mercado de trabalho, né, a gente passa por esses processos, né? Para início, se você for trabalhar numa empresa, você passa por um processo de avaliação e seleção, né? Então, a gente já está preparando ele ali para a vida, né? Com essa conscientização. Então, assim, é muito interessante destacar isso. É muito importante essa questão do feedback para o professor, né? A gente sabe que alguns têm uma certa resistência, né? Às vezes a escola tenta fazer uma coisa de maneira geral para todos, coloca para os alunos fazer, às vezes dessa forma pode ser que não dê certo. Se a escola já tem cultura, vai fluir muito bem. Mas se não tem, o professor tem essa noção dele mesmo fazer em sala de aula. Ali ele, junto com os alunos, tete a tete, ele tem um feedback do que ele trabalha. Para poder melhorar, a gente melhora com base em feedback, com certeza. Então, fechando aí, né, fala que os componentes curriculares dispostos nesse artigo deverão ter notas atribuídas bimestralmente, considerando aquilo que a gente falou, 60% de aproveitamento e 75% da frequência escolar, ok? 107. A escola deverá oferecer aos estudantes diferentes oportunidades de aprendizagem com atividades de intervenções pedagógicas ao longo de todo o ano letivo a saber. Então, o que a escola tem que fazer, né? Além de tudo que a gente falou até agora, está previsto na resolução oferecer estudos contínuos de recuperação ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, durante o decorrer do ano inteirinho, o professor está ali, ministrando a aula, avaliando, ele está sempre tendo um feedback se o menino está consolidando as aprendizagens ou não. Então, a partir do momento que viu, detectou qualquer possível problema, atuar no momento, é o que a gente chama de estudo contínuo de recuperação. Prover no momento em que acontece novas oportunidades de aprendizagem para o menino, né? Certo?
E no inciso 2, estudos periódicos de recuperação que são aplicados ao final de cada bimestre, antes da realização do conselho de classe, para o estudante ou grupo de estudantes que não desenvolveram as habilidades previstas para o bimestre. Então, esses dois estão previstos aí em resolução. Temos estudos independentes de recuperação, que são realizados após o último conselho de classe, que é no 4º bimestre, né, com as atividades avaliativas a serem aplicadas antes do encerramento do ano escolar, né? Então, existem esses estudos independentes antes de fechar o ano escolar. Isso somente quando as estratégias de intervenção pedagógica que foram previstas lá no inciso 1 e 2 não tiver sido suficiente, tá? E parágrafo único, para os estudos independentes de recuperação, deverá ser elaborado pelo professor responsável pelo componente curricular um plano de estudos com orientações e atividades que contemple objeto de conhecimento e as habilidades que não foram consolidadas pelo estudante. Bom? Artigo 108. Após o encerramento de cada bimestre, deverão ser comunicados os resultados da avaliação de aprendizagem por escrito em até 10 dias úteis aos estudantes e também aos seus responsáveis legais, quando forem crianças ou adolescentes. Assim também como deve ser comunicado quais as estratégias de intervenção pedagógica que foram utilizadas e as que serão oferecidas pela escola para cada estudante que ainda não desenvolveu as habilidades previstas. Então, gente, quando termina o bimestre, tem aquela reunião de pais, ou até que seja reunião com os próprios alunos, quando os alunos são maiores aí, né? Vamos pensar maiores, não tem o responsável legal, já é maior de 18 anos. Então, independente aí, né? Ou é com pais ou com os próprios alunos, é necessário comunicar o resultado, o que a escola fez, se o resultado não foi legal, o que a escola fez, e ainda assim, se não deu certo, o que fará. Então, tudo isso está previsto em resolução. Aí o 109 vai falar do conselho de classe, que é uma instituição colegiada, né, que é responsável aí por favorecer a articulação entre os professores, para se realizar nesse momento, né, dessa reunião, uma análise das metodologias que foram utilizadas, devendo aí, né, verificar quais que deram certo, né, o que deu certo com o professor, que às vezes pode dar certo com o outro, e etc. Estabelecer a relação dos diversos pontos de vista e as intervenções necessárias para os processos de ensino-aprendizagem. O conselho de classe terá a sua composição e organização reguladas por um documento específico. Vamos aproveitar aqui e dizer, né, que no canal da Alessandra e no meu, nós temos uma playlist exclusiva do conselho de classe. Provavelmente a gente vai até trazer para essa playlist para ficar tudo numa só, né? Colocar tudo junto, né? Porque é mais fácil para eles acharem. Mais fácil de achar. Artigo 110. A promoção dos estudantes deve ser decidida coletivamente pelos professores no conselho de classe, levando em conta o desempenho global do estudante. Olha só, então, assim, às vezes, eu vou só dar um exemplo aqui, né? Às vezes acontece de no final do ano, né? Um menino, a gente tem ali um aluno que ele ficou com mais de 60% em todos os conteúdos, faltando somente um conteúdo. Ou então ele pode ter ficado até com nota maior, com a porcentagem de aproveitamento maior, tipo 70%, 80% em tudo, mas num conteúdo específico ele não conseguiu. Então, é nesse momento, no conselho de classe, né, onde estarão todos os professores reunidos, que eles vão levar em conta o desempenho global do estudante, né, o envolvimento dele em aprender, se é um aluno que é envolvido realmente, e não olhar de forma isolada a situação do aluno, para se poder verificar se pode se promover ou não esse estudante. Então, o conselho de classe também serve para isso. Artigo 111. A escola deve utilizar-se de todos os recursos pedagógicos disponíveis para mobilizar pais e educadores para que sejam oferecidos aos estudantes do terceiro ano ou período, né, do ensino médio, condições para que possam ser vencidas as dificuldades ainda existentes, considerando que o estudante só concluirá a educação básica quando tiver obtido a aprovação em todos os componentes
curriculares. A gente vai falar um pouquinho agora mesmo que existe progressão parcial, né? Mas quando está no terceiro ano do ensino médio, ele só vai sair da educação básica se ele tiver concluído tudo, com todos os conteúdos, para poder, né, sair da educação básica. No artigo 112, no encerramento do ano letivo, após os estudos independentes de recuperação, a escola tem que comunicar aos responsáveis por escrito o resultado final da avaliação dos alunos, informando inclusive a situação de progressão parcial, quando for o caso. Artigo 113. Aí, aqui a gente vai tratar do CIMAV, né? Pelo CIMAV, a gente realiza essas avaliações sistêmicas, que a gente já falou um pouquinho antes, e essas avaliações sistêmicas que ocorrem no decorrer do ano letivo, vem a diagnóstica, depois a intermediária, e no final vem PROALF e PROEC. Então, são 3 avaliações, né, oferecidas pelo CIMAV, que é o Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública. Qual que é o objetivo aí, né? O objetivo dessas avaliações, gente, é subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas a partir dos indicadores de qualidade e equidade e produzir informações claras e confiáveis aos professores, gestores, educadores, pais e alunos também, tá? No parágrafo 1º, a Secretaria poderá promover avaliação de aprendizagem de caráter formativo para qualificar e acompanhar o processo de ensino e aprendizagem ao longo do ano letivo, e também poderá promover avaliações externas de caráter somativo para aferir habilidades e competências em determinadas etapas de escolarização. Então, as avaliações de aprendizagem com caráter formativo são as diagnósticas e as intermediárias, e as avaliações externas são as chamadas aí o PROALF e o PROEC, ok? Artigo 114, a Secretaria poderá apoiar a aplicação de avaliações promovidas pelo governo federal e organizações internacionais, como bem fazem mesmo, né? A gente, ano passado, foi avaliado aí, teve a avaliação do SAEB, né? A gente chamado Prova Brasil, e a gente teve também a avaliação aí do PISA, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, mas com certeza a Secretaria apoia essas avaliações externas também. No artigo 115, os resultados das avaliações internas da aprendizagem realizadas pela escola e os resultados das avaliações formativas e somativas promovidas pela Secretaria ou apoiadas pela Secretaria devem ser consideradas para o planejamento das ações de intervenção pedagógica, de forma que promova a efetiva aprendizagem dos estudantes. Então, gente, fica muito claro aqui, a gente, como estamos, né, trabalhando com as escolas há muito tempo, a gente observa que até um tempo atrás aí, as escolas tinham o hábito de aplicar prova, depois aplicar novamente, ficava só na aplicação. Se nós estamos fazendo esse tanto de avaliações aí, tem um objetivo, gente, a gente precisa de utilizar desses resultados, né? E através da utilização é uma ferramenta, né, de trabalho para nós. Vem muito delineado ali, ó, o menino está com dificuldade na habilidade X, na habilidade Y, aponta exatamente qual é o problema que o menino tem, qual é a dificuldade que ele tem. Então, a gente deve utilizar esses resultados para replanejar as nossas aulas e também planejar aí a intervenção pedagógica. 116. A progressão continuada com aprendizagem sem interrupção, que é adotada aí, né, nos ciclos de alfabetização complementar, ela está vinculada à avaliação contínua e processual. Então, assim, quando a gente fala assim, vamos falar o que a gente escuta nas escolas, né? Não, menino de 1º ao 5º ano, ele mesmo não sabendo, ele vai. A legislação fala que não pode dar bomba para o menino. A gente ainda escuta isso hoje em dia, né? Mas, gente, o fato de ser progressão continuada, isso não implica que o menino vai sem saber, não, de maneira alguma. Olha o que esse artigo está dizendo. Essa progressão continuada, gente, ela está vinculada à avaliação contínua e processual.
que vai permitir o professor acompanhar o desenvolvimento do aluno, detectar as dificuldades quando elas acontecerem, né, no momento que elas surgirem, e para que ele possa o quê? Intervir imediatamente com estratégias adequadas para garantir as aprendizagens básicas. Identificar e propor nova metodologia para sanar. Avalia de novo, é o PDCA, né? Rodando aí, né? Eu vou fazer, eu faço, aplico, avalio, não deu certo, refaço o processo com outras metodologias. Não pode deixar, não, como eu vou dar minha matéria aqui, ó, e aí ele não aprendeu, o que eu posso fazer? Não, gente, isso está totalmente vinculado à avaliação contínua, processual e fazer intervenções no momento em que se identifica o problema. Parágrafo único. A progressão continuada nos anos iniciais do ensino fundamental deve estar apoiada em ações de intervenção pedagógica significativas para que se possa garantir a consolidação das habilidades, né, previstas para o ano em curso. Não passei. Não está querendo ir? Travou. Passou até 2 agora. É isso que eu ia falar, tinha passado. Não foi, eu fui de novo. 117, artigo 117. Então, a gente está tratando aqui, né, gente? Vocês viram que a gente adentrou aí em progressão continuada no ciclo de alfabetização e complementar. No artigo 117, as escolas e professores, com o apoio da família e da comunidade, têm que envidar esforços para assegurar o progresso contínuo dos estudantes no que se refere a seu desenvolvimento pleno, à aquisição das aprendizagens significativas, fazendo uso de todos os recursos disponíveis. E ainda, criar ao longo do ano letivo novas oportunidades de aprendizagem para esses estudantes que apresentar baixo desempenho e adotar providências necessárias para que a operacionalização do princípio de continuidade não seja traduzida como promoção automática. Jesus, não tem como falar assim, isso aqui eu não estou entendendo, não é possível, né, gente? Olha, então, o fato da gente falar que é progressão continuada não significa que ele vai passando assim, sem saber, ele sai até sem saber, porque eu tenho que passar, ele mesmo sou obrigada a passar. Não, progressão continuada não é promoção automática. Ficou muito claro aqui, tá? É necessário que os professores tenham essa consciência, essa clareza de pensamento, que para poder que operacionalizar essa progressão continuada significa tudo isso que a gente tratou agora mesmo, que é estar presente junto com o aluno, ministrando o que ele precisa de aprender, avaliando para verificar se ele aprendeu ou não, e não aprendeu, intervir no momento que está acontecendo a dificuldade. Ficou muito claro aqui, acho que não tem nem como falar assim, não entendi, não é possível. Artigo 118. Agora a gente vai tratar da progressão parcial, que é o que pode acontecer, né, a partir do 6º ano de escolaridade em diante. Então, do 6º ano em diante, existe essa possibilidade aí, que é o quê? A progressão parcial, gente, ela é um procedimento que permite ao estudante avançar em sua trajetória escolar, possibilitando novas oportunidades de estudo no ano letivo subsequente, naqueles aspectos dos componentes curriculares nos quais a escola necessita ainda, né, consolidar conhecimentos e habilidades básicas. Então, como que ela é? Ela vai acontecer do 6º ao 9º ano, no ensino fundamental, e no 1º e 2º ano do médio, tá? E como é que isso vai funcionar? E também tem a questão aqui, né, que se for da transição do 9º ano, isso aqui vai se aplicar também na transição do 9º ano do fundamental para o 1º ano do ensino médio, mesmo se ele mudar de escola. Ele tem que ir com a escola, com esse adendo escrito na documentação dele, que ele está devendo alguns conteúdos do ano anterior, tá bom? Como que isso funciona, então? Até quantos componentes que pode?
Então, o estudante ele pode se beneficiar da progressão parcial em até 3 componentes curriculares para passar para o ano letivo subsequente, tá? O estudante promovido em progressão parcial tem sua matrícula garantida no ano de escolaridade subsequente apenas nas escolas da rede pública estadual de Minas Gerais e em outras instituições que têm seu regimento escolar a previsão da matrícula por progressão parcial. Então, está bem claro. Vamos dar um exemplo aqui, o menino fez 6º ano e ele ficou devendo, ele fechou os conteúdos dele e ficou devendo ali português e matemática. Ele tem o direito de ir para o 7º ano e ele vai fazer a progressão parcial, né, que é o que ele ficou em defasagem ali, as habilidades que ele ficou em defasagem em português e matemática, ele vai fazer isso cursando o 7º ano, concomitantemente vai fazer esses dois componentes curriculares aí que ele ficou devendo do 6º ano que passou. Lembrando, gente, vou até fazer qual que é a data, Lelê? Esse ano a progressão parcial das escolas tem que estar finalizada até 19/4? No primeiro bimestre, né? Acho que no máximo até 30 de abril. Não, acho que é até 19/4, não. Na minha cabeça é 19/4, mas qualquer coisa, se for 30 de abril... Não, 19/4 é o final do primeiro bimestre, então é isso mesmo. Certinho, é isso aí. Artigo 120. Estudante em progressão parcial. Ao estudante em progressão parcial devem ser assegurados estudos orientados conforme o plano de intervenção elaborado conjuntamente pelos professores dos componentes curriculares do ano anterior e do ano em curso, com a finalidade de proporcionar a superação das defasagens e dificuldades no objeto de conhecimento, habilidades identificadas pelo professor e discutidas em conselho de classe. Aqui vem mais uma vez a importância, gente, do conselho de classe, principalmente aí, né, esse do final do ano, onde se decide, né, que o menino vai promover o aluno para o ano seguinte, e o que ele ficou em defasagem, não é tudo que foi do ano anterior, não. Ele tá ruim em tudo. Não tem como o menino ter passado um ano inteiro e falar que ele não consolidou nada. Algumas coisas ele consolidou, então tem que sair, né, desse conselho de classe do ano anterior aí, um documento que nele conste o que o menino, quais são as habilidades que o menino tem dificuldade, para que esses estudos orientados que vão ser passados para ele no ano subsequente sejam com base naquilo que ele tem dificuldade, tá certo? 121. Na transferência de estudantes aprovados em regime de progressão parcial, independente da escola de destino, a escola estadual de origem deve anexar ao histórico escolar um relatório descrevendo a situação escolar com detalhamento das habilidades não consolidadas no componente curricular em progressão. Tá aí. Mais claro, não tem como. Está muito claro. Parágrafo único. A escola de destino deverá realizar um plano de estudos orientado com base no relatório enviado pela escola de origem, com o objetivo de superar a progressão parcial e garantir ao estudante seu percurso escolar. As ações do plano de estudo orientado devem ser desenvolvidas por meio de diferentes estratégias, obrigatoriamente pelo professor do componente curricular do ano letivo imediato da ocorrência da progressão parcial. Então, a responsabilidade de verificar o andamento da progressão parcial desse aluno é do professor do ano corrente. Parágrafo único. As ações referentes ao cumprimento da progressão parcial deverão ser realizadas com vista à recuperação da aprendizagem e o resultado registrado no CIMAT. Ele tem que passar e não vai. O recurso... agora a gente vai entrar, né, nos recursos aqui de classificação e reclassificação. Tratando especificamente aqui da classificação na educação básica, ela é um recurso, né, que tem por objetivo, gente, posicionar o estudante no ano de escolaridade compatível com a sua idade, experiência, nível de desempenho ou conhecimento nas seguintes situações. Por promoção, que é a normal, a que acontece no dia a dia mesmo aí, no ano escolar, né? O menino, ele como é que fala? Posicionado no ano coerente, né, aí com a sua
seu nível de desempenho, experiência, idade, etc., por promoção para estudantes que cursaram com aproveitamento o ano anterior na própria escola, é o que acontece normalmente. Por transferência, para estudantes procedentes de outra escola situadas no país ou no exterior, considerando a idade e desempenho. Inciso 3, independente da escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que define o grau de desenvolvimento, considerando a idade do estudante, exceto no primeiro ano do ensino fundamental, tá? E aí, gente, os documentos que fundamentem, né, que for fundamentar e comprovar essa classificação, tem que ser arquivados na escola, na parte individual do aluno, né? Então, no caso de ter que realizar uma classificação aí, é necessário, né, ter essa documentação toda e arquivar na pasta individual do aluno. Agora a gente vai falar sobre a reclassificação. O que seria ela? Ela é um recurso que vai reposicionar o estudante no ano diferente de sua situação atual. Então, no documento dele, vê que ele está no quarto ano, por exemplo, né? E aí, como que se faz isso? É feito a partir de uma avaliação de seu desempenho, tá? E isso pode ocorrer em quais situações? Pode ser uma situação que você vai avançar o menino, tá? Que vai fazer essa avaliação aí, vai ver que, vamos lá, avanço, propicia condições para a conclusão de anos de educação básica em menos tempo ao estudante com altas habilidades / superdotação, comprovadas por avaliações diagnósticas em todos os componentes curriculares e relatórios complementares de profissionais competentes. Então, é possível avançar, né, nesse caso de altas habilidades ou superdotação. Tem a questão da aceleração, que é a forma de reposicionar o estudante com atraso escolar em relação à sua idade durante o ano letivo. Né, vamos lembrar aí, hoje eu não sei qual que é que tem, eu lembrar de cabeça, mas eu gravei muito na época do PAV, né? Então eu tinha alunos ali que estavam com 2 anos de defasagem, 3, 4 anos de defasagem, aí tinha o PAV na escola, que era Programa Acelerar para Vencer, e o aluno, ele cursava ali, né, de uma forma, por um programa específico, e ele poderia ser acelerado, ser posicionado no ano de escolaridade em conformidade com a idade dele. Agora, de cabeça, eu não sei bem se tem um projeto específico, não, tá? Eu me lembrei desse só para dar o exemplo mesmo, mas é possível, tá? Tem também a possibilidade de se reclassificar por transferência. Estudante proveniente de uma escola situada em outro país, né, no exterior, aliás, situado no país ou então no exterior, ele poderá ser avaliado e posicionado em ano diferente do indicado no seu histórico escolar da escola de origem, desde que comprovados seus conhecimentos e habilidades. Ele também pode ser reclassificado por frequência, né? O estudante com frequência inferior a 75% da carga horária mínima exigida e que apresentar desempenho satisfatório em todos os componentes curriculares. Esse é um outro ponto que pode ser discutido no conceito de classe. Chegou ao final do ano, o menino foi muito infrequente, ultrapassou, né? Ele ficou com a frequência inferior a 75%, que é o mínimo que ele tinha que ter, mas ele tem um desempenho bom, ele é um aluno aplicado e tudo, então essa é uma forma que se pode também reclassificar o aluno. Parágrafo 1º. Os recursos de reclassificação dispostos neste artigo poderão ser aplicados em todas as modalidades de ensino, né? Tá? Para os cursos técnicos de nível médio, seja concomitante ou subsequente, né, ou integrado, poderá ser aplicada a reclassificação por frequência. E no parágrafo 3º, os documentos que fundamentarem e comprovarem essa reclassificação têm que ser, mais uma vez, aí, arquivado na pasta individual do estudante. Agora, terminou, não deu 1 hora. Aí, pessoal, eu achei que ia demorar demais, né? Nós conseguimos fazer em 1 hora. A sequência aí é desse título 6, da intimidação sistemática, violência e indisciplina, uma novidade na resolução. Essa parte entra com a Alessandra, mas como nós colocamos para vocês no início,
Ah, olha aqui, tem uma pessoa perguntando. Boa noite. Tem uma data para fazer a reclassificação? Ou pode ser feito em qualquer momento? Então, vamos dar um exemplo aí, Graciele. Você me desculpe que eu não tinha visto, agora que eu vi a pergunta. Vamos dar um exemplo aí que na sua escola um aluno chega em meados, vamos supor, ele vem de outro país e chega aí em maio, junho, né? A época em que ele chegar, a escola tem essa possibilidade de fazer reclassificação, tá, Graciele? Tem sim. Então, a resolução não trata aqui que é só feita no início do ano, né? Então, não se colocou no caso do aluno fora da faixa escolar. Aí a gente vai verificar, Graciele, a questão do aluno no início do ano. Ele já é aluno da escola, já chegou fora da faixa escolar, porque se ele é da escola, eu acho que a escola vem tomando procedimentos ao longo do tempo, mas se chegou no início do ano, a partir do momento que ele foi matriculado, independente da época que vocês observarem, aí é possível fazer. Não tem a colocação da data, não, tá, Graciele? Tá ok? Certinho, tá bom então. Nossa, Graciele, nós ficamos felizes por você estar conosco, né? Nós te agradecemos a participação. Nossa, gostei demais de ver que você está aqui conosco. E aí. Pleno domingo, né, Raquel? Olha só. Final de feriado. Gracinha, ficamos felizes, Graciele. De onde que você é? Se você puder contar, se é de Uberlândia ou não, só a cidade para a gente saber. Mas ficamos muito felizes aí com a sua participação, viu? E em breve a gente faz a quarta parte, que a Alessandra vai dar continuidade nesse título 6 aí. Da de Itabira, Minas Gerais. Gracinha. Que bonitinho. Obrigada. Obrigada, viu, Graciela? Ficamos muito felizes com a sua participação aí conosco. Fiquei feliz mesmo. A gente nem esperava que no domingo a gente ia ter audiência, mas muito felizes mesmo, viu? Um abraço para você, Graciele, um abraço a todos, né? Eu acho que a maioria do nosso público aqui em Uberlândia vai assistir posteriormente, que a gente está fazendo a playlist para poder disponibilizar para as nossas escolas, para fazer acompanhamento aí, né? Nosso acompanhamento anual, né? Nós visitamos as escolas e uma forma de auxiliar as especialistas, as quais nós acompanhamos. Aí a gente vai fazer uma reunião em breve com elas para disponibilizar o material todo. Mas, então, muito obrigada, um abraço, muito feliz aqui, né? De estar com vocês. E muito obrigada a todos. Obrigada, Lelê. Obrigada, Raquelzinha. Fiquem com Deus, gente. Obrigada. E até breve. Até breve.